Lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Esta é a quinta lição do segundo trimestre de 2020 e você está comigo na EBD Virtual. Bem, meus irmãos, nós continuamos aqui no estudo da carta aos Efésios, que é o que está proposto para esse segundo trimestre de 2020. E hoje, nessa quinta lição, o assunto principal é regeneração. Vamos falar sobre regeneração. E o texto áureo, que está em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E o que é regeneração? Regeneração é um ato secreto de Deus em que ele concede uma nova vida para o homem que estava no pecado. É o que muitos chamam de novo nascimento, é o assunto de hoje. A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar da nossa atual condição. E qual é essa nossa atual condição? É a condição de natureza morta. Estamos mortos. E qual que é o significado real da palavra morto? Do grego, thanatos, significa separado. Não é o conceito que se tem comumente que diz que é fim. Morte é algo que acabou. Não. Morte, bíblica e teologicamente, significa separação. Portanto, Paulo está primeiro nos colocando a real situação nossa. E qual é a real situação nossa? Pela influência de Adão, que pecou e desobedeceu a Deus. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um morto não ouve, um morto não obedece, e, portanto, ele não pode ter comunhão com Deus, ele não pode agradar a Deus. E aí ele fala, nesse primeiro tópico, que no outro tempo, nesse tempo em que estávamos mortos, nós andávamos segundo o curso desse mundo. E mundo entenda como o sistema dominado por Satanás. Então, qual era esse mundo e quais eram as práticas, as atitudes do povo de Éfeso? Era imoralidade, era furto, era mentira, era isso que eles faziam. Por isso que Paulo, olha, vocês eram mortos e andavam segundo o curso desse mundo, segundo a influência da potestade do ar. É uma referência direta a Satanás e o poder de influência que ele tem sobre a vida das pessoas. E também ele diz sobre andar segundo os desejos da carne, E o que significa isso? É essa inclinação para o mal que o homem tem, desde que Adão pecou. Então, Adão pecou, o pecado foi herdado para toda a humanidade, e aí a nossa condição era de mortos em nossas ofensas e pecados. E aí no versículo 4, o início dele é com uma conjunção adversativa, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então vejam só, o primeiro tópico fala da nossa atual condição, de morto, por causa do pecado, separados de Deus. E aí o segundo tópico, e ele passa a explorar esse próximo trecho do texto, ele começa com essa conjunção mas, para dizer que a realidade mudou. E aí ele vai ensinar sobre essa vivificação pela graça. Então a Bíblia diz que nós fomos alcançados por Deus. Deus nos alcançou e fomos vivificados por sua graça. Veja, a posição da morte de cruz não é sem sentido, porque ela coloca o homem com os braços abertos. E Jesus morreu assim, com os braços abertos, a indicar que de um lado estava Deus, de outro estava a humanidade caída nos seus delitos e pecados, e Jesus fazendo essa conexão. Através de Jesus, Deus nos deu vida, nos regenerou. Esse é o novo nascimento que a gente ganhou da parte de Deus na cruz do Calvário. Então, Jesus, ou a morte de cruz que Jesus passou por ela, significa essa união de Deus com
a humanidade, né? Não é sem propósito que a Bíblia apresenta Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Também no tópico 2, ele fala dessas bênçãos que recebemos ao ser alcançado por essa regeneração. Diz que nos fez assentar juntamente com Cristo. Então aqui ele está falando da ressurreição, Jesus venceu a morte, nós também venceremos. Ele fala de galardão e ele fala de vida eterna. É tudo que Jesus conquistou e que será repassado a todos os salvos, a todos aqueles que o recebem como seu Salvador pessoal. E o tópico 3 vai falar da salvação que não vem pelas obras. Então, queridos irmãos, o versículo 8, talvez seja o versículo mais conhecido da carta de Paulo aos Efésios, diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, olha só que maravilha. A salvação foi esse livramento do poder de maldição que o pecado tinha sobre nós. A salvação é a quebra dessa maldição. É o livramento dessa imposição que a desobediência de Adão trouxe a todos nós. E a restituição da comunhão do homem com Deus. Isso é a salvação. A Bíblia diz que isso vem de Deus. Não é por esforço humano. Então, é importante a gente entender esse versículo 8, que não há o que o homem possa fazer nessa vida que o faça merecer a salvação. Não, nada. A salvação é por graça. Deus faz um favor que nós não temos merecimento dele, nem qualquer merecimento. Deus nos faz esse favor e opera a salvação para cada um de nós. Agora, no versículo 10, diz que somos feitura sua e criados para as boas obras. Então vejam só, as boas obras, ela não é um meio de você adquirir a salvação, mas ela é evidência de quem recebeu. Então o salvo precisa demonstrar isso, demonstrar essa condição de reconectado com Deus através de suas boas obras. Então o versículo 10, que é o último versículo da nossa leitura bíblica em classe, ele apresenta isso aí. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, não precisa se preocupar. Todo o esforço para que você fosse salvo, Deus já preparou, e através de Jesus e por meio do Espírito Santo, ele executou e ele mantém essa obra que está disponível a todo aquele que crê. Agora, de uma vez que você recebeu essa salvação e você agora recebeu a adoção de filhos, né? Porque somos filhos, isso foi falado na lição anterior, agora nós temos então o dever de apresentar boas obras como uma evidência dessa tão grande salvação. Então, para a gente concluir essa importante quinta lição, eu diria para você que nós éramos mortos, né? É a condição que Paulo coloca para nós, e aí vem Jesus e nos salvou, ele quebrou essa maldição que o pecado tinha imposto sobre nós. E qual maldição? A maldição da separação. Deus falou para Adão antes de pecar, olha, não faça isso, porque no dia que você fizer, você certamente morrerá. Deus estava falando isso, você estará separado de mim se você não seguir as minhas orientações. Jesus veio e nos salvou por um ato divino, né? Graça de Deus, e agora nós temos vida em Cristo Jesus. Fomos adotados como filhos e temos o dever de praticar boas obras. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.